Quero contar algo que minha avó fez há muitos anos, no povoado onde nasceu e cresceu, e que conhecia muito bem. Não é uma história bonita, nem tem uma lição, mas nunca consegui esquecer. Naquela noite chegou a notícia de que tinham matado meu avô. Nem precisaram nos dizer quem foi, pois minha avó sabia com quem o marido tinha problema. Ela não chorou, só ficou sentada na cadeira de balanço apertando os dentes. Depois se levantou, foi até a cozinha e em 1 minuto voltou dizendo que tinha um revólver enterrado em algum lugar. Me disse que era urgente achá-lo, que a gente precisava se armar porque também iam matar a gente. Lembro bem, eram umas 11 da noite. Ninguém mais estava acordado, todo o povoado estava em silêncio e nós dois se movia desesperados pelo quintal. Eu fui buscar algo para me cobrir e ela foi pegar uma pá. Quando voltou, acendeu uma tocha com resina de pinho e quando pegou fogo, ficou me olhando por uns 40 segundos sem dizer nada. Só vi o rosto dela parado, iluminado por baixo, com aquele fogo faiscando. O que você está esperando? Vamos para o mato. Caminhamos em direção ao monte. A casa ficava numa colinazinha na beira do povoado, e atrás era só terra, pedra e mato. Assim que saímos do curral, a escuridão era outra coisa. A tocha iluminava uns 3 metros no máximo. Além disso, não se via nada. Era como andar dentro de uma bolha de luz e tudo o resto ficava oculto. Aqui à noite o mato não faz barulho. Às vezes nem vento tem. Minha avó ia na frente, carregando a pá no ombro. Não dizia nada e eu ia atrás, segurando a tocha com as 2 mãos. No primeiro trecho do caminho ainda dava para ver alguns pés de frutas, mas à medida que nos aprofundamos no mato, já não dava para distinguir que árvore era qual. Tudo virava galho, sombra e sensação estranha. Levamos um tempo para encontrar a primeira árvore. Minha avó ia tateando com a ponta da pá e às vezes levantava a tocha para ver os troncos. Segundo ela disse, procurávamos uma rachadura, um sinal, algo que chamasse a atenção. Me pareceu que ela sabia exatamente onde era, mas não. Essa, disse de repente apontando com a cabeça. Aí está, olha bem, a marca está aí. Ela me pôs para cavar, quase me obrigando. A terra estava dura, cheia de raízes secas, pedras e eu sem luvas. Cavei uns meio metro e nada. Nem revólver, nem caixa, nem pano. Não é aqui, disse para ela mesma, como se tivesse acabado de se dar conta. Fomos até outra árvore, mais fina, com um nó no meio do tronco. Aqui também tem uma marca, disse e de novo me mandou cavar. Nada. E o mesmo aconteceu com a próxima e com a outra. Todas tinham alguma marca. Um corte, uma cruz, um círculo feito com canivete, mas não sabíamos qual era a certa. Minha avó menos ainda. Percebi isso quando começamos a andar de um lado para o outro sem rumo. Já não era uma caminhada direcionada, era uma busca aleatória. Ela parava em frente aos troncos e olhava como se duvidasse da própria memória. Chegou a me dizer que o mato estava zombando dela, trocando as coisas de lugar. Era uma marca como essa. Dizia e depois... Não era assim, era menor. Mas também não era e eu continuava cavando. Já eram uns 6 buracos, minhas mãos estavam tremendo e a tocha quase apagando. Mal dava luz e quanto mais cavávamos, mais parecia que o mato nos envolvia. Porque não só não encontrávamos nada, como não sabíamos onde estávamos. Ela fingia estar forte, mas eu via que olhava para os lados, como se algo não estivesse certo, como se aquele mato já não fosse o mesmo por onde tínhamos entrado. Ela ficou calada com a pá no chão, e eu até os joelhos cobertos de terra. Ali eu entendi que o problema era maior do que eu imaginava. De repente começamos a ouvir cavalos. Primeiro bem longe, como se viessem do outro lado do morro, depois mais perto. Passos rápidos entre as árvores e de repente tiros.
2 tiros, um depois do outro, como se estivessem avisando. Estão procurando a gente, disse minha avó bem baixinho, quase para si mesma. Depois virou para mim com os olhos arregalados. Eu te disse que iam vir atrás da gente. Eu não sabia se corria ou se me escondia num buraco. Ela pegou a pá de novo e seguiu mais rápido. Foi nesse momento que parou, me agarrou pelo braço com força e apontou o dedo para um ponto no meio do mato a uns 5 metros. Ali, me disse. Tá vendo? Demorei a entender, mas sim. Era uma luzinha saindo do chão, bem fraca como uma chama, mas não vermelha, e sim entre verde e azul. Tremulava devagar. Nos aproximamos e ela ia na frente. Eu segurava a tocha já quase consumida, e aquela luz estranha ainda estava lá, saindo direto da terra. Cava, me ordenou. Me pus a cavar e a terra ali estava solta, diferente das outras vezes. Cavei pouco, uns 40 centímetros, e de repente toquei algo duro. No começo achei que fosse uma pedra, mas não. Era liso e arredondado. Tirei a terra com as mãos e levantei. Era um crânio. Tinha um buraco do lado direito, como se tivessem rachado com alguma coisa. Levantei com cuidado, e minha avó olhou e nem se abalou. Finalmente, ela disse. Então se ajoelhou em frente ao buraco, fez o sinal da cruz uma única vez e depois começou a tirar com as mãos o que restava ali. Mais ossos, um pano duro e algo que parecia um rosário enterrado com lama. Eu não sabia o que estava acontecendo e ela também não me explicou, só disse: agora sim, já podemos ir embora. Diante dos restos, minha avó fez uma última coisa. Começou a rezar baixinho, sem pressa, como se já soubesse que o tempo não estava contra nós. Ela tirou algo de dentro das roupas, uma garrafinha que trazia escondida, tirou a rolha com os dentes e despejou sobre os ossos. Tinha cheiro alcoólico forte e a terra o absorveu em segundos. Antes que amanheça, filho, devolva a terra, me disse. Tampei o buraco com as mesmas mãos com as quais havia tapado os outros 6. Quando terminei, a luz do céu já tinha adquirido um tom arroxeado. Voltamos caminhando sem pressa. O que mais me deixou desconcertado foi isso. Minha avó já não tinha a urgência com a qual havíamos saído. Já não olhava para trás, não segurava a bala com medo e evidentemente não tínhamos o revólver que supostamente fomos buscar. Ela caminhava como se carregasse uma espingarda no ombro, como se o que quer que fosse acontecer já não tivesse mais nada a ver conosco. Chegamos justo quando terminou de amanhecer. Entramos pelos fundos, pelo curral, e ao cruzar o pátio, os vimos. Havia 3 homens parados em frente à porta principal, um encostado em um bambu e os outros 2 sentados em uma pedra. Nenhum deles se virou para nos ver. Era como se não estivéssemos ali, como se fôssemos fumaça. Minha avó se jogou no chão do quarto, se acomodou de lado, olhando para a parede e adormeceu. Eu não consegui, e fiquei um tempo olhando pela fresta da janela. Os que mataram meu avô estavam ali, do lado de fora, e podiam entrar se quisessem, ninguém os impedia. Também me deitei sentindo os olhos cheios de terra, o rosto coberto de poeira e a pele das mãos machucada. Algo me despertou quando o sol já estava alto. Ouviram-se gritos, relinchos e alguns disparos. Foi como uma tempestade que aparece do nada e acaba do mesmo jeito. Minha avó não se mexeu, só me disse para não olhar, mas já era tarde. Olhei pela fresta e vi os 3 jogados em frente à entrada, banhados em sangue. As cabeças estavam enfiadas em 3 bambus que minha avó havia colocado ali anos antes, marcando os limites do terreno. Não perguntei nada, mas dias depois minha avó me contou. Quer saber quem nos defendeu? Me olhou diretamente como se já soubesse que eu não entenderia, mas mesmo assim me disse. Um morto chamado Félix foi quem nos protegeu. Nunca soube quem era Félix, nem de que morreu, nem por que ela o conhecia.
Bom, só sei o que ela me disse depois, como se estivesse me dando uma instrução para o futuro. Quando um dia você tiver vontade e tempo, cave sua própria cova aqui no quintal, porque depois da última vez, já não resta mais ninguém para nos defender. E aí eu entendi sobre tudo o que aconteceu naquela noite. Minha avó nunca esteve procurando uma arma. Ela estava procurando um morto que lhe devia um favor. Quando eu tinha 12 anos, minha família se mudou para uma área rural do Oregon, a quilômetros da cidade mais próxima. Morávamos em um grande pedaço de terra cercado por uma densa floresta de pinheiros. Era tranquilo, silencioso e completamente isolado. A casa em si foi construída na década de 40. Tinha todo aquele pacote básico de casa velha, com coisas como pisos que rangiam, um sótão assustador e um galpão caindo aos pedaços que ficava a cerca de 10 metros da porta dos fundos. O galpão estava cheio de ferramentas antigas e entulho do dono anterior. Meu pai sempre teve a intenção de esvaziá-lo, mas nunca o fez. No geral, nós evitávamos aquele lugar. Lembro da primeira vez que notei algo estranho. Era uma noite de semana, perto da meia-noite. Eu estava acordado lendo com uma lanterna debaixo das cobertas, quando ouvi nosso cachorro, Max, latindo descontroladamente. Max era um Golden Retriever, super amigável, mas muito atento. Quando ele latia daquele jeito, era sinal de que algo estava errado. Saí da cama de fininho e olhei pela janela. Ele estava de frente para o galpão, latindo para a escuridão. A luz com sensor de movimento, perto da porta dos fundos, estava acesa, projetando sombras longas pelo gramado. Não consegui ver ninguém, mas Max não parava. Não saí lá fora, apenas observei por um tempo até ele se acalmar. Depois me afastei. Na manhã seguinte encontramos pegadas profundas de botas na terra entre a casa e o galpão. Meu pai descartou, dizendo que provavelmente era algum vizinho ou andarilho passando. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Nas semanas seguintes, Max latiu várias vezes para o galpão. Sempre que isso acontecia, olhávamos pela janela e não víamos nada, mas as pegadas voltavam e sempre iam até o galpão, nunca vinham de lá. Certa noite, por volta das 2 da manhã, acordei com o som de passos nas pedras do lado de fora da minha janela. Fiquei paralisado. Os passos pararam, depois recomeçaram indo em direção ao galpão. Espiei pela cortina e a luz da porta dos fundos acendeu. Por apenas um segundo, eu vi um homem muito alto parado ao lado da porta do galpão. Ele vestia algo que parecia um casaco cinza sujo. Seu rosto estava encoberto pelas sombras e então a luz se apagou. Meu coração disparou no peito enquanto eu me afastava da janela. Acordei meus pais. Meu pai pegou sua espingarda e saiu, mas o homem havia desaparecido. As pegadas, no entanto, eram recentes e iam direto até o galpão. Dessa vez meu pai decidiu olhar lá dentro. Ele destrancou o cadeado e abriu as portas, mas tudo o que havia lá eram ferramentas enferrujadas e lonas velhas. Ele colocou um novo cadeado e reforçou as portas. Por um tempo, tudo ficou em silêncio. Então, um mês depois, Max desapareceu. Procuramos por toda parte, na floresta, pela estrada, e até perguntamos aos vizinhos, mas ele sumiu. Fiquei completamente arrasado, mas mantive a esperança de que ele voltaria e que apenas tivesse se perdido na floresta. Naquela noite não consegui dormir nem um pouco. Ficava pensando no galpão, no Max e no homem alto que eu tinha visto. Por volta das 3 da manhã, ouvi a porta dos fundos rangendo. Saí da cama na ponta dos pés e fui até o corredor. Meu pai já estava acordado, com a espingarda na mão. Fomos até a porta dos fundos a tempo de ver a luz de movimento acender.
Era a última tecnologia da época. Lá, parado ao lado do galpão, estava o homem novamente, só que dessa vez ele segurava algo. Em uma mão havia uma faca, na outra a cabeça do Max. Quando vi aquilo, senti como se metade da minha vida tivesse sido sugada do meu corpo. Senti uma sensação horrível de leveza, como se eu fosse desmaiar. Meu pai gritou e levantou a espingarda, mas o homem se virou e correu para dentro da floresta. Chamamos a polícia, que vasculhou a área, mas não encontrou nenhum sinal dele. O que encontraram dentro do galpão me deixou enjoado. O chão tinha sido limpo e na terra, alguém havia esculpido símbolos e imagens grosseiras e perturbadoras. No canto havia uma pilha de ossos, provavelmente de animais. E piorou. Atrás de um painel falso na parede do galpão, os policiais encontraram uma mochila cheia de itens que não eram nossos, como carteiras, relógios e algumas peças de roupas íntimas. Eram coisas que deviam ter pertencido a alguém ou a várias pessoas. O mais estranho era um caderno. Páginas e mais páginas de símbolos esquisitos, divagações incoerentes com uma caligrafia irregular e desenhos grosseiros de casas, famílias e olhos. Acredito que aquilo era algum tipo de mensagem para nós, como se dissesse que ele estava nos observando, assim como observou outras famílias. A polícia obviamente recolheu todos os itens encontrados. Naquela noite, enquanto arrumávamos as coisas para ir embora, olhei pela janela uma última vez em direção ao galpão. A fita policial tremulava com o vento e tudo estava quieto. Mas um pouco além dali, talvez a uns 3 metros da linha das árvores, vi o rosto de uma pessoa. No instante em que pisquei, ele sumiu. Gritei o nome do meu pai em pânico, dizendo que ele havia voltado. Meu pai invadiu o quarto e olhou pela janela, perguntando onde ele estava. Apontei direto para o galpão e disse que ele estava à esquerda, bem na beira da floresta. Meu pai correu para pegar a espingarda de novo e dessa vez saiu gritando como um louco, atirando para todos os lados. Você não consegue imaginar a raiva e a frustração de ser expulso da própria casa por um maluco perigoso que matou seu cachorro. Meu pai estava extravasando toda a sua raiva naquele momento. Eu sei que ele queria matar aquele homem. Nos mudamos dias depois para uma parte muito menos isolada do Oregon. Bom dia, boa tarde ou boa noite, comunidade do Diário. Esse relato me foi contado por uma amiga na época da escola e ela ouviu de sua avó. Falo isso porque não tenho todos os detalhes e é possível que alguns tenham se perdido com o tempo, como costuma acontecer com esse tipo de história que é transmitida de boca em boca. De qualquer forma, aqui vai. Como me contaram, aconteceu há muitos anos, embora eu não saiba dizer a data exata. O fato é que, com o passar do tempo, essa história acabou virando uma espécie de lenda entre o povo da cidade. Trata-se de um homem a quem chamaremos de Sebastião. Para facilitar o entendimento, reescrevo como se ele mesmo estivesse contando. Naquele sábado à noite, meu compadre me pediu ajuda com a mudança dele. Eu disse que sim, claro, mas primeiro precisava terminar uns trabalhos pendentes. Honestamente, não sei o que aconteceu naquele dia, mas tudo se atrasou. Cada coisa que eu fazia levava o dobro do tempo, e quando finalmente terminei, já estava escurecendo. Mesmo assim, não me preocupei. Preparei a carroça e meu compadre carregou todas as coisas dele. Não sobrou espaço para que ele viesse comigo, então falei: "Vou, deixo isso na sua nova casa e volto para te buscar." Ele apenas assentiu com a cabeça. Já era noite fechada quando parti. Vale dizer que o caminho até a Vila Barbieri, aqui em Minas, passava justamente pelo cemitério. Eu nunca tive medo de cruzar por lá, nem de dia nem de noite.
Sempre passava por aquele rumo sem pensar muito nisso, mas dessa vez foi diferente. Desde o início senti que algo estava errado. Não sei como falar bem isso, mas era como se o ar estivesse mais pesado que o normal. Assim que cruzei a entrada do cemitério, senti um frio estranho. Não de temperatura, mas daqueles que percorrem suas costas, como se alguém assoprasse bem na sua nuca. As sombras das cruzes se estendiam sobre a terra como se movessem. As árvores velhas estalavam, não por causa do vento, mas como se estivessem reclamando de algo que eu não podia ver. Continuei avançando quando ouvi um assobio bem distante. No começo achei que fosse o vento entre os galhos, então não dei importância. Apressei o passo do cavalo puxando as rédeas, mas parecia que não saíamos do lugar. O caminho parecia eterno, e o assobio começou a ficar mais nítido e próximo. Já não era apenas um som perdido na noite, era algo que vinha me seguindo. Não era um assobio normal, pessoal. Não era alegre nem agudo, soava distorcido, como se alguém com a garganta seca tentasse fazer isso. Nesse momento comecei a me sentir incomodado. E não só eu, o cavalo também ficou inquieto. Mexia as orelhas nervoso e respirava ofegante. Eu já não sabia se estava ouvindo coisas ou se realmente havia algo atrás de mim. E então eu senti uma mão fria, gelada como gelo, que pousou sobre meu ombro esquerdo. Fiquei completamente endurecido. Podia ouvir meu coração batendo com força no peito, e atrás de mim, uma respiração lenta, pesada, como se algo enorme estivesse colado às minhas costas. Não tive coragem de me virar de imediato, mas algo dentro de mim disse que eu precisava ver. Me virei de repente e não havia ninguém. Mas percebi que as sombras pareciam se mover sozinhas entre os túmulos. De alguma forma, aquilo me fez gritar de susto e o cavalo, apavorado, disparou em desespero. O bonito me jogou para fora da carroça e caí no chão igual um tronco. Foi ali, enquanto tentava recuperar o fôlego, que eu vi. Entre as lápides havia uma coisa alta, maior que um homem, completamente escura. Não dava para ver o rosto, apenas 2 pontos vermelhos brilhantes que pareciam me perfurar com o olhar. Aquilo não andava, deslizava entre os túmulos sem fazer ruído, como se flutuasse, como se não tocasse o chão. Foi então que ouvi um rosnado gutural, seguido pela sensação de garras me arranhando o peito. Me deixaram 4 marcas profundas que ardiam como se tivessem me queimado. Quando tentei me levantar, uma força de outro mundo me prensou contra o chão, impedindo qualquer movimento. Senti como se estivesse afundando na terra, e a última coisa de que me lembro foi uma dor aguda na minha orelha esquerda. Me encontraram no dia seguinte, caído perto de um pé de mamão, com as roupas rasgadas e manchadas de sangue. Estava desorientado e diziam que eu falava coisas sem sentido algum. Fiquei assim por vários dias, sem conseguir dormir direito, e desde então nunca mais fui o mesmo. Quando o sol se põe, sinto que algo me observa. Às vezes, sozinho em casa, ouço aquele mesmo assobio na janela, como se estivesse me esperando. Eu sei que o que vi naquela noite no cemitério ainda me segue. Antes disso, eu também não acreditava nessas histórias e ria dos contos dos velhos. Sempre pensei que fossem superstições para assustar crianças, mas depois daquela noite, nunca mais zombei de nada. Encerrando, peço desculpas por não estar muito ativa na comunidade. Provavelmente já se esqueceram de mim, mas estou me atualizando com os relatos, fazendo uma maratona enquanto trabalho no meu TCC. Isso aconteceu na semana passada. Ainda estou muito nervoso com isso, porque sou bastante medroso com tudo que envolve o paranormal e não acho que seja imaginação,
porque o que vou contar foi visto de várias perspectivas. Trabalho como repórter em um jornal grande da minha cidade e recentemente tivemos que cobrir uma matéria até bem tarde. Voltamos, meu colega e eu, já à noite, quando quase não havia mais ninguém na redação. Desde que chegamos ao estacionamento, os seguranças nos olharam com muita atenção antes de nos deixarem entrar. Achei estranho porque estávamos no carro da empresa e eles já nos conhecem, mas deixei passar. Talvez por causa da escuridão daquela noite, eles tenham tido dificuldade para nos reconhecer ou algo assim. Estacionamos perto da guarita dos seguranças, a uns 15 metros. Meu colega foi até a guarita para preencher o formulário de devolução do veículo e eu fiquei encostado no capô do carro olhando o celular. Foi ali que senti um olhar. Virei para a guarita e a segurança mulher me observava apertando os olhos, como se estivesse tentando me reconhecer. De novo achei estranho. Ela já me conhecia bem, mas me olhava como se achasse que eu fosse roubar alguma coisa ou algo assim. Nesse momento se aproximou um colega nosso do setor de esportes e começou a conversar comigo. Enquanto falava com ele, vi uma moça entrando no estacionamento pela rua. Primeiro de relance, depois olhei diretamente para ela. Achei estranho porque, em vez de seguir à esquerda, em direção aos escritórios, ela começou a andar na direção contrária, para a parte mais escura e isolada do estacionamento. "E essa aí, o que será que quer?" falei. "Aqui não tem mais jeito, já deixam qualquer um entrar", respondeu o cara do esporte. Logo depois, meu outro colega voltou da guarita. Nos despedimos do amigo do esporte e seguimos, ele e eu, rumo ao escritório. A porta, como sempre, demorou alguns segundos para abrir. Caminhamos por aquele corredor longo até o local onde precisávamos editar a matéria, e tudo terminou ali. Até o dia seguinte, quando soubemos de verdade o que tinha acontecido naquela noite. Pela manhã, um outro colega se aproximou de mim e perguntou: "Ei, já ficou sabendo do que rolou ontem à noite?" "Ué, não, o que houve?" "Como assim? Foi com você?" Disse a ele que não sabia do que ele estava falando. Ele perguntou se os seguranças não tinham me contado nada. Respondi que não, e foi então que ele me contou. Na noite anterior, quando meu colega e eu chegamos, os seguranças hesitaram em nos deixar entrar porque, segundo eles, havia uma mulher com a gente. Uma mulher sentada no banco de trás. Eles tentaram ver quem era, mas como não conseguiram identificar, acabaram nos deixando passar. Devem ter pensado que era alguma colega nossa. Quando fiquei esperando meu amigo encostado no capô, a segurança percebeu que a moça desceu comigo quando tirei a mochila de equipamentos do banco de trás. Disse que ela parou ao meu lado. A segurança saiu da guarita, deu alguns passos em minha direção, tentando ver quem era, mas não conseguia reconhecer. Disse que a mulher usava um boné que cobria o rosto e que o único detalhe que conseguia enxergar direito era a silhueta, só a silhueta. Depois meu colega saiu da guarita, veio até mim e seguimos juntos para a entrada do escritório. Os seguranças observavam atentamente pelas câmeras e eles nos viam em 3. Viam a moça com a gente. Ela caminhou e esperou conosco até a porta abrir. Entramos, seguimos pelo corredor até o fundo para editar o material e a moça caminhou até a metade do corredor. Nós seguimos em frente e ela parou por um instante, virando-se para a direita em direção a uma escada em espiral. Depois de alguns segundos, subiu e sumiu das câmeras ao desaparecer na escada. Os 2 seguranças a essa altura já tinham certeza de que havia algo muito estranho acontecendo, mas nenhum dos 2 teve coragem de subir para verificar, nem de ir até a sala de redação. Simplesmente ficaram na guarita. Tenho certeza de que viram algo paranormal. Meu colega e eu conversamos sobre como não percebemos nada de anormal. Depois fui procurar meu amigo do setor de esportes com quem falei naquela noite. Ele também disse que não notou nada.
Comentei que a única coisa estranha tinha sido aquela moça esquisita que entrou no estacionamento e foi para o escuro, mas ele me olhou como se eu estivesse maluco e perguntou: "Que moça?" Relembrei. "Ué, aquela", eu falei. "E essa aí o que quer?" E você me respondeu: "Aqui não tem mais jeito, já deixam qualquer um entrar." Mas ele me olhou confuso e disse que nunca tinha falado isso. Convencido de que talvez eu estivesse enganado, fui até os seguranças. Pedi para me mostrarem as imagens das câmeras da nossa chegada na noite anterior, e foi aí que veio a parte mais estranha de tudo. O que eu vivi e o que os seguranças viram era diferente do que aparecia nas imagens. Na gravação, eu espero meu colega ao lado do carro, e meu outro colega do esporte se aproxima de mim. Eu nunca me encosto no capô para olhar o celular. Nunca converso com o amigo de esportes atrás do carro e ninguém mais entra no estacionamento. Depois, meu colega e eu caminhamos até a porta do escritório e sumimos no corredor até o local onde fomos editar. Nada mais aparece. Não há absolutamente nada de estranho. Se não fosse pelo fato de que tanto nós quanto os seguranças sabemos que o que ficou registrado ali não foi o que realmente aconteceu, talvez eu achasse que tudo fosse imaginação. Minha cidade é violenta, então o carro em que chegamos tem que visitar todos os dias cenas de crimes. Penso que talvez em algum momento ela tenha subido com a gente. Talvez tentando fugir do lugar onde algo ruim aconteceu, talvez sem saber que já está morta. Como eu disse, isso aconteceu há pouquíssimos dias, mas prometo que se alguma coisa começar a acontecer por lá, eu volto a escrever para vocês. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Se quiserem encarar o que estou prestes a contar como uma simples lenda, daquelas que às vezes são contadas na rua entre vizinhos, tudo bem. Mas acreditem em mim, o que estou prestes a narrar não tem muito de mito, e sim de fatos. Da maioria dos fatos que vou compartilhar, eu fui testemunha. Aconteceu quando eu era criança, em Pouso Alegre, em uma das ruas mais antigas, e já faz muitos anos. Ainda havia vários terrenos baldios por ali, cheios de mato. Um desses terrenos tinha um abrigo de madeira no fundo, mas ninguém morava nele, a não ser um grupo de 5 cachorros que se escondiam ali e sobreviviam do que os vizinhos davam. Alguns os odiavam e os fizeram aprender a ter medo. Sempre que os viam perto de casa, jogavam pedras neles e os enxotavam com chutes. Os cães eram desconfiados, mas ao mesmo tempo eram guardiões incríveis. Era como se eles soubessem quem morava na rua e nos protegiam, inclusive aqueles que os chutavam. Até esses eles protegiam quando apareciam vagabundos por ali. Não havia assaltos a casas, nem roubos de carros. Os 5 cães não deixavam ninguém de fora circular por ali. Um dia chegou uma mulher para morar nos quartinhos do fundo da rua, onde ela terminava sem saída. Era nos quartos que Dona Lourdes alugava. Não me lembro o nome daquela mulher, mas ela tinha um ar ruim e parecia criminosa. Ela era visitada por seu irmão e os amigos dele, que pareciam ainda piores. Passavam pela rua indo até os quartos de Dona Lourdes, mas faziam isso se esgueirando, olhando tudo, como se procurassem algo para roubar. E sim, os furtos começaram a acontecer. Uma noite, todos acordamos com os latidos dos cães. Quem sabe o que fizeram, mas os cachorros avançaram em um daqueles marginais. O derrubaram e todos juntos o encheram de mordidas. Deixaram o cara muito mal e tivemos que sair, os poucos vizinhos que os cães respeitavam, para afastá-los dele. Foi a primeira vez na minha vida que vi tanto sangue. Apesar de estar todo mordido e coberto de sangue, reconhecemos o sujeito. Era um dos amigos do irmão daquela mulher dos quartos. Já sabiam que ia dar problema.
A mulher má começou a dizer que o amigo só estava passando, que não ia roubar nada, que os cães eram selvagens e um perigo para as pessoas. Ela ligou para o controle de animais e vieram buscar os 5 cachorros. Minha mãe e a senhora da casa da frente foram tentar resgatá-los, mas não foi possível. Quando meus pais foram buscá-los no dia seguinte, disseram que eles já não estavam mais lá. Até aqui é só uma história triste, mas tem um motivo para eu estar contando isso agora, e agradeço a paciência de vocês. É que naquela noite, quando voltaram e nos deram a notícia, também foram avisar os vizinhos. Meus pais me levaram para o quarto para ver filmes até eu dormir, mas antes disso reparei que fecharam as janelas, cortinas e trancaram a porta. No meio da noite fui acordado por um grito distante vindo da rua. Lembro que na hora pensei na Chorona, porque tinha lido sobre essa lenda. Mas minha mãe riu e disse para eu voltar a dormir. Perguntei o que era, e ela só repetiu para eu dormir. Disse que eu teria que acordar cedo, e de fato tivemos que levantar às 5 da manhã para ir ao posto, pois tínhamos uma consulta com o médico. Lembro muito bem de como, ao sair naquela madrugada, a rua parecia diferente. Todas as luzes externas estavam apagadas e todas as janelas fechadas. Nem os cães dos quintais estavam soltos. Parecia que tinham sido deixados dentro de casa. Quando voltamos havia muito movimento. Tinha viaturas no fim da rua e nos quartos do fundo. A mulher má, aquela que chamou o controle de zoonoses, havia morrido durante a madrugada. Teve um infarto fulminante bem na porta de casa. O que se contou ali na rua é que isso aconteceu por ela ter mandado matar os cães da bruxa, como eles eram chamados. E é que vejam bem, aqueles cachorrinhos que eu conheci desde sempre eram filhos de 2 cães que pertenciam a uma senhora que morava naquela casinha de madeira no terreno baldio. Uma senhora conhecida como a Bruxa. Antes de morrer, ela pediu aos vizinhos que não tocassem nos cães. Disse que não precisavam cuidar deles se não quisessem, mas que ninguém os machucasse, ou ela voltaria. Dos 5 cãezinhos que foram levados, 2 eram filhos diretos, os últimos da ninhada dos cães originais. Os outros 3 eram de rua, que haviam encontrado refúgio ali e se juntado à matilha. Dizem que já tinha havido outro incidente antes, com outro cão, e que os moradores da rua já sabiam que aquela ameaça da bruxa não era em vão. Mas essa história, sinceramente, eu não conheço bem. Um amigo me contou que ele e a irmã se levantaram escondidos dos pais quando ouviram os gritos naquela madrugada, o mesmo que eu ouvi. Contam que viram uma senhora que mal conseguia andar, tão encurvada que quase ia em 4 patas. Ela saiu do terreno baldio chorando e caminhou bem devagar, passo a passo, até o fim da rua. Eles dizem que ela ia em direção aos quartos. Depois disso, ninguém soube mais o que aconteceu. Meses depois, uma cadela apareceu se escondendo naquele mesmo terreno. Teve seus filhotes ali. Logo depois começaram a limpar o local para a construção, e meus pais ficaram com um dos filhotes. Os outros vizinhos adotaram os restantes, como um último favor à bruxa, ou talvez por medo de não fazer nada e serem amaldiçoados. E eu sei perfeitamente que tudo isso pode soar como só mais uma lenda, mas estou escrevendo isso agora com o Rufino aqui no meu colo, neto do cão que meus pais adotaram. Ele é da última geração dos cachorros que encontraram abrigo naquele terreno baldio. E às vezes ainda o repreendo falando: você é o último cachorro da bruxa. Meu nome é Daniel, tenho 22 anos e trabalho em um McDonald's. É desse emprego que tiro dinheiro para pagar meus estudos de engenharia. É um trabalho como qualquer outro, mas o turno noturno pode ser pesado, não apenas pelo cansaço, mas também pelo ambiente. A madrugada é como outro mundo,
As ruas ficam vazias, a clientela é diferente e há algo na atmosfera que parece fora do comum. Nunca havia passado por nada estranho até aquela noite. Ainda me lembro de cada detalhe, como se tivesse acontecido ontem. Naquele turno, eu estava com Marcos e Héctor, o gerente. Nos dávamos bem e achei que seria uma noite tranquila. No começo, tudo parecia normal. Atendemos clientes que vinham de bares e algumas famílias que chegavam para pegar o famoso lanche da madrugada. Já estava tudo limpo, organizado, e nos preparávamos para fechar às 2 da manhã. Esperávamos os últimos clientes saírem quando, por volta da 1h, um homem entrou. Desde o momento em que o vi, algo nele me incomodou. Ele parecia ter cerca de 50 anos, vestia um paletó amassado e carregava uma maleta velha. Ele também caminhava devagar, olhando ao redor como se analisasse cada detalhe, e quando chegou ao balcão, pediu um hambúrguer. Até aí não tinha nada fora do normal, mas então ele começou a fazer perguntas estranhas. A que horas vocês fecham? Quantos funcionários trabalham aqui à noite? Vocês têm câmeras? Respondi com educação, mas cada pergunta me deixava mais nervoso. Marcos, que estava atrás preparando o pedido, também percebeu que havia algo de errado. O homem pegou a comida e foi se sentar no fundo do restaurante, em uma mesa perto da janela. Foi aí que tudo começou a ficar esquisito. Ele não comia, apenas se sentou com a maleta no chão, olhando diretamente para nós. Não olhava para a rua nem para o celular, apenas para nós. Tentei ignorar e continuar trabalhando, mas era impossível não lançar olhares furtivos para ele. Marcos, que geralmente fazia piadas sobre tudo, estava sério dessa vez. "Qual é a desse cara?" ele perguntou. Respondi que não fazia ideia, mas concordei que era muito estranho. Héctor ouviu nossa conversa e disse para não ligarmos. É só mais um cliente. Mas algo dentro de mim dizia que não era tão simples. Passou quase 1h e o homem continuava lá, imóvel. Já havíamos limpado a cozinha e terminávamos de organizar o salão. Marcos e eu estávamos conversando e, de repente, o homem se levantou e veio até o balcão. Sem dizer nada, ele colocou a maleta sobre o balcão, a abriu e tirou uma faca grande, daquelas de cozinha. Ele colocou a faca no balcão e nos olhou com um sorriso estranho. Não sei se era zombaria, ameaça ou outra coisa, mas aquele sorriso gelou meu sangue. Marcos deu um passo para trás e eu fiquei paralisado. "Senhor, estamos prestes a fechar. Por favor, vou pedir que o senhor se retire", disse Héctor, tentando soar calmo. O homem não respondeu. Apenas pegou a faca, a guardou na maleta e voltou para a mesa. Ficamos em silêncio, sem saber o que fazer. Marcos sugeriu em voz baixa que chamássemos a polícia, mas Héctor nos pediu para não provocá-lo, dizendo que provavelmente ele não estava bem da cabeça. Ele pediu para terminarmos tudo rápido e fecharmos o local, prometendo que chamaríamos a polícia assim que estivéssemos fora de perigo. O homem continuou sentado, olhando para o nada, movendo a cabeça como se conversasse com alguém, embora estivesse sozinho. Finalmente, ele se levantou, pegou a maleta e caminhou até a porta. Antes de sair, parou, olhou diretamente para mim e disse: "Nós nos veremos em breve." Depois disso, saiu tranquilamente e desapareceu na escuridão. Assim que ele saiu, trancamos as portas e terminamos de desligar tudo em silêncio. Ninguém disse nada, apenas sentimos alívio por ele ter ido embora e nos apressamos para sair. Quando cheguei em casa naquela noite, não consegui dormir. A situação perturbadora não saía da minha cabeça, especialmente as palavras dele, que soaram como uma ameaça. No dia seguinte, Héctor me chamou ao escritório para mostrar algo nas câmeras de segurança. Assistimos ao vídeo e o que vimos foi ainda mais aterrorizante. O homem ficou parado no estacionamento por pelo menos 1h antes de entrar na lanchonete. O mais estranho é que não vimos de onde ele veio,
pois não havia carro e ele não apareceu caminhando pela rua. Era como se tivesse surgido da escuridão. Depois desse dia, não consegui mais trabalhar à noite. Marcos saiu alguns meses depois, mas quase nunca falávamos sobre o que aconteceu. Até hoje penso naquele homem e nas suas palavras. Não sei se ele tinha más intenções ou se era apenas alguém perturbado, mas sua presença não parecia normal. Não acredito em fantasmas ou coisas paranormais, mas essa experiência é algo que não consigo achar uma explicação.